Sementes estranhas, que chegam pelo correio de surpresa. Várias pessoas no Brasil e em outros países já receberam as encomendas que ninguém pediu. Mas quem mandou? E por quê? Seria um golpe? Domingo, 4 de outubro, o Fantástico começa com a investigação desse mistério internacional. Imagina se isso acontece com você. Chega uma encomenda na sua casa, mas você não se lembra de ter pedido nada pela internet, não. Na caixa está o seu nome completo, o seu endereço e vários ideogramas em chinês. Estranho, né? Mais estranho ainda é o que está dentro da caixa. Pacotinhos de sementes sem qualquer identificação. O que você faria com isso? Essa foi a dúvida de vários brasileiros que receberam as sementes e tomaram um susto. Aí a sementinha chegou para mim. Que é isso aí, meu filho? Minha mãe, joga isso fora. Joga isso fora. Fiquei apreensiva, porque a gente gosta de saber o que é. Eu fiquei um pouco assustada, né? Porque podendo ser algum tipo de praga, alguma coisa assim que pudesse danificar nosso solo. Então ele veio endereçado a mim, né? O meu nome escrito certinho, o meu endereço, né? Mas atrás do envelope estavam códigos, né, chineses, e estava escrito também Hong Kong. Dava para saber direito de quem e de onde veio? Não tinha informação nenhuma, apenas esses envelopes, esses sachês. Foram 15 sachês. Eu pergunto a eles que tipo de sementes estavam nos pacotes. Uma parecia semente de erva doce, pequenininha, e o outro eram bolinhas pretas minúsculas. Eram dois tipos de semente, uma maiorzinha, parecendo uma semente de café, e uma bem pequenininha, assim, pareciam talvez pimentas bem pequenininhas. Eu pensei, isso aqui cai em algum lugar, isso aqui vai empestear tudo, né? O Gabriel jogou uma foto nas redes sociais perguntando aos amigos o que poderia ser aquilo. A postagem viralizou e foi assim que vários moradores de Santa Catarina registraram ter recebido pacotes parecidos. Já são 39 casos. Nas últimas semanas, vários outros relatos pipocaram pelo país. O Ministério da Agricultura confirma que as sementes vieram da Ásia e apareceram em 23 estados e no Distrito Federal. 199 amostras já foram recolhidas. A orientação é a seguinte: se você receber sementes como essa, não jogue fora no lixo comum. Entre em contato com a Agência de Defesa Agropecuária do seu estado, que vai recolher essas amostras. E claro, não plante de jeito nenhum. Mas já sabe, né? Foi o que aconteceu nesse caso aqui no Paraná. A gente está acompanhando agora a retirada do material. Provavelmente são espécies exóticas. Um caso é muito semelhante com uma planta que a gente realmente tem no país, mas não é a mesma espécie. E nisso ela pode ter uma variação de comportamento e tudo mais. A equipe que aparece nesse vídeo trabalha com o Renato. Ele conta que depois que a planta brotou em Maringá, muita gente queria pegar uma muda e levar para casa. Estava indo muita gente lá, sabe? E o risco de disseminação dessa planta estava aumentando dia após dia, porque a planta estava soltando sementes. Por que é tão importante retirar essas sementes de circulação o mais rápido possível? Se ela for semente de uma planta que nós não temos no país, essa planta entrar no país, se adaptar muito bem nas nossas condições, pode sim se tornar uma planta daninha e vir a trazer problemas na agricultura e no meio ambiente também. Esse mistério da semente está bombando agora na internet, mas existem relatos de pessoas que receberam o material há mais de um ano. A Natália, por exemplo, recebeu em maio durante a pandemia. Na etiqueta dizia que era um bonsai, mas olha o que brotou. E quando elas brotaram, nós já percebemos que era uma muda muito frágil, parecia semelhante a um tempero, um coentro. A Agência de Defesa Agropecuária da Bahia recolheu a planta. Todas as amostras são levadas para este laboratório do Ministério da Agricultura, que fica em Goiânia. Os técnicos analisam que sementes são essas e se elas estão contaminadas com algum tipo de vírus ou bactéria que podem colocar em risco a nossa saúde e o meio ambiente. Por enquanto, até este domingo, nenhum laudo foi concluído. Mas ao Fantástico, fontes confirmam que já foram encontrados fungos em algumas amostras. As sementes misteriosas ainda desembarcaram em outros países, como Austrália, Índia, França, Reino Unido, Canadá
e também nos Estados Unidos, onde as investigações estão mais avançadas. Osama El-Lissi é um dos diretores do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Ele conta que já foram identificados 300 tipos de sementes. São plantas ornamentais, frutas, ervas daninhas, vegetais. Algumas estavam contaminadas com pragas, mas, segundo ele, nada de muito preocupante. Mas por que essas sementes estão se espalhando pelo mundo? Eu estou bem curiosa, porque chegou para mim e também o que são, né? O que são elas? Quem recebeu os pacotes aqui no Brasil tem relatos parecidos. Muitos deles, nos últimos meses, fizeram compras pela internet em sites chineses. Eu encomendei alguns produtos de decoração. A senhora confia 100% nos sites em que a senhora compra pela internet? Não, mas eu compro. Em um e-mail encaminhado ao Fantástico, as autoridades americanas dizem que os pacotes devem ser parte de um brushing scam. É uma manobra fraudulenta para posicionar melhor vendedores em sites de comércio virtual e em marketplaces. O esquema é basicamente o seguinte. Normalmente, quando você faz compras pela internet, você olha a avaliação da loja, né? Para saber se ela é confiável. Algumas empresas tentam manipular essas avaliações. Elas criam contas falsas de clientes, usando dados de pessoas reais e depois fazem avaliações positivas em suas próprias páginas. Então, quem recebeu precisa ficar atento, porque em algum local os seus dados pessoais estão circulando ou estão disponíveis, e isso pode ser utilizado não só para simular uma compra, mas quem garante que outros dados, como dados de cartão de crédito e financeiros, também não tenham sido revelados? As empresas donas das contas falsas acabam enviando um pacote pelo correio, porque os sites de venda só autorizam a avaliação depois que o produto chega. E para economizar no frete, elas colocam ali dentro um produto barato e bem leve. As sementes que chegaram na casa da Bruna estavam dentro de um pacote que dizia conter brincos. Mas era mentira, claro. Será que nesses pacotes tem alguma pista do remetente? Infelizmente, a gente não consegue ler porque está tudo em chinês. Para decifrar os pacotes, nós convidamos a Xiao, que é professora de mandarim. Ela identifica vários indícios de fraude. Aqui não mostra nada. Aqui só tem uma única palavra que é China Post. Só o resto não tem. O máximo que a embalagem revela é a cidade de onde o material teria sido postado. Então não dá para saber exatamente qual é o remetente, qual empresa enviou isso. Não. Por isso, muito estranho. A Embaixada da China, em nota, afirma que os Correios do país seguem rigorosamente as regras da União Postal Universal e vetam o transporte de sementes, e que está disposta a cooperar com a investigação. A embaixada também diz que uma verificação preliminar constatou que as etiquetas de endereçamento apresentam indícios de fraude. No mundo todo, as autoridades buscam respostas para essas sementes. Aqui no Brasil, o Ministério da Agricultura afirma que a Polícia Federal somente será acionada caso seja constatado algum ilícito. O resultado das primeiras análises deve sair semana que vem.